Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o título da mensagem de hoje é Pois tive inveja. Quem faz essa declaração, quem reconhece, quem admite, quem confessa essas palavras é Asaf. No Salmo 73, ele vai relatar que por um momento, ele tirando o foco de Deus e olhando para o homem, não era qualquer homem, era um ímpio. Ele desejou, ele teve inveja da vida, do resultado, da conduta dessas pessoas. Ei, eu te pergunto, você tem coragem que Asaf teve de admitir que um momento da sua vida, durante a sua caminhada, você teve inveja de alguém? Você reconhece isso? Pois bem, vamos aprender com Asaf que ele, tendo inveja, ele cai em si, ele volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído, para a presença de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, nós somos tentados pelo mundo. No mundo, nós vemos resultados, nós vemos prosperidade, nós vemos essas pessoas somente se dando bem, e quanto a nós, nada acontece, nada flui, parece que eu estou estagnado, parece que eu estou parado. Ei, isso é o que o inimigo da sua alma quer que você pense. Ele usa essas figuras, essas pessoas, para fazer com que a gente cometa o perigo da comparação. Porque quando você começa a comparar a sua vida com a do próximo, pior ainda, que não é o próximo, que é o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que transgride a palavra de Deus, aquele que zomba, aquele que ridiculariza a obediência no Senhor, aquele que transgride, aquele que comete iniquidades, meu irmão. Isso aqui não é uma pessoa comum. São os zombadores, os orgulhosos, os arrogantes. São essas pessoas. Nós vamos conhecer no Salmo de Asaf. E o inimigo quer que a gente venha nos comparar com ela. Aí você está criando uma expectativa, você está trabalhando para obter um resultado e a pessoa, aquele ímpio, que chegou ontem, começa a ter resultados maiores que os seus, as expectativas dele é correspondido, parece que tudo dá certo e aí você começa a tirar o foco de Deus e olhar para ele e começa a se comparar e aí faz com que você desista. Porque você vai dizer, não é para mim, que se fosse para mim eu tinha conseguido, eu tinha evoluído, eu tinha avançado, não é para mim. E aí você larga de mão. É isso que o inimigo quer fazer com você. Mas é onde nós vamos nos blindar. É onde nós vamos reconhecer, como Asaf reconheceu, ei, eu estou cometendo o perigo da comparação. E eu vou parar por aqui, porque eu vou focar novamente no Pai, nas promessas, porque se Ele disse que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se Ele disse que eu vou chegar, eu vou chegar. E não deixe, meu irmão, não deixe o inimigo semear na tua mente, no teu coração. Porque a intenção do inimigo não é só te parar. A intenção do inimigo não é só te distrair. A intenção do inimigo era te destruir. E nós vamos aprender com a palavra de Deus mais uma vez. Amém? Então vamos lá. Quem era Asaf? Asaf era uma pessoa comum? Você acha? Por ele ter inveja, por ele desejar a vida do ímpio, ele era uma pessoa comum na sociedade? Não, meu irmão. Asaf era uma pessoa importante na história espiritual de Israel. Ele representava um profeta, um músico, um levita, ele era um salmista, um homem inspirado pelo Espírito Santo a compor salmos, a compor palavras que toquem a nossa alma, porque se você lê os salmos de Asaf, são os salmos que podemos usar em orações para acessar o trono de Deus, um homem que recebia a inspiração do Espírito Santo, mas ele olhou para o lado.
Então vamos aprender com Asaf? Nesses dias, com certeza, aprenderemos mais do que com Asaf, aprenderemos com o Espírito Santo, aquele que capacitou Asaf a escrever e capacitou Asaf a voltar e olhar para Deus, voltar e a reconhecer quem é ele diante de Deus. Então vamos lá. No versículo 1, Asaf começa de uma forma extraordinária, porque ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Asaf está dizendo quem é Deus. Asaf está reconhecendo o caráter de Deus, ele é bom. Se Deus é bom, ele cuida. Se Deus é bom, ele provê. Se Deus é bom, ele se compadece por nós. Se Deus é bom, ele nos guarda, ele nos protege. Então Asaf está mostrando o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom para Israel, para o seu povo, para o seu povo. Você é povo de Deus? Então Deus é bom para você. Deus é bom, esse é o caráter de Deus. E aqui diz, para os puros de coração. Então é isso, nosso coração tem que ser puro diante de Deus, ser puro, porque nós veremos a bondade de Deus. Não é porque Deus vai deixar de ser bom para os que não são puros, não, porque os puros, eles veem a Deus, eles conseguem ver a Deus. Então Asaf está mostrando que Deus é tudo isso, mais do que isso, não é verdade? E aí ele diz no versículo 2, quanto a mim, Asaf faz uma separação entre ele e Deus. Deus é bom. Deus é bom para o povo, Deus é bom para os puros de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Os pés, meu irmão, é caminhada. Os pés é destino. Os pés estão te levando para algum lugar, um propósito de Deus. E aqui ele está dizendo que os meus pés quase tropeçaram, quer dizer, quase saí do propósito, quase saí do caminho do Senhor. Quase fui destruído, porque quando você sai, você se torna presa fácil para o inimigo. E ele disse, por pouco, você imagina, por pouco, quer dizer, por mínimo, não escorreguei, por pouco. Asaf estava à beira da ruína. Por quê? E por que tudo isso será que aconteceu com Asaf? Por que ele quase tropeçou? Porque Asaf quase escorregou por pouco, pois tive inveja. Inveja não é de qualquer pessoa, meu irmão, não é de uma pessoa comum. Inveja dos arrogantes, dos ímpios. Porque aqui Asaf está falando, deixando bem claro que são ímpios, arrogantes, orgulhosos que ele invejou. Ele não invejou a pessoa comum. Ele, sendo este homem que estava na presença de Deus, trabalhando para Deus, servindo a Deus, sendo filho de Deus, desejou ser como os ímpios, ter a vida dos ímpios. E os ímpios são aqueles que escarnecem do Senhor, os zombadores, orgulhosos, arrogantes, os que profanam a palavra do Senhor, os que zombam de nós, daqueles que querem viver segundo a vontade, o desejo e o coração do Pai. Esses são os ímpios. E Asaf está dizendo, pois tive inveja deles, dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios. A prosperidade do ímpio, às vezes, vai mexer com a gente. E por quê? Porque consegue nos abalar. Porque nós pensamos que se a pessoa está prosperando é porque Deus está abençoando. Porque se ela está indo bem, se tudo vai bem, se tudo que ela faz tem sucesso, tem resultado, então é Deus. Então é a mão de Deus. É porque nós queremos que Deus puna essas pessoas e abençoe os justos, não é assim? Nós vemos a justiça de Deus dessa forma. Senhor, fulano que me fez o mal, fulano que me desejou o mal, fulano que traiu, fulano que me roubou, que me enganou, está se dando bem e eu não? Por que ele está se dando bem? E nós queremos que Deus não nos abençoe somente, mas que puna essas pessoas.
Essa é a justiça do homem, a justiça falha. Mas Deus, justiça de Deus é diferente. Para começar, ele age de misericórdia. Ele dá o tempo daquela pessoa se arrepender, ele dá oportunidades. Mas até a palavra do Senhor diz que, olha só, Provérbios 13, 22, mas a riqueza do pecador é armazenado para os justos. Quer dizer que o pecador acumula riquezas, mas há depois uma transferência delas para quem? Para os justos. Então é isso. Nós vemos o ímpio prosperar, enriquecer, se dar bem, e nós queremos que Deus age, vá contra essas pessoas. Mas Deus não é como nós, é por isso que Ele é Deus. E nós somos a criatura, somos os filhos dele. Amém? E ele está dizendo no versículo 3, eu tive inveja desses arrogantes, quando eu observei a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento. Olha só o relato de Asaf. O Asaf começou a comparar a vida daqueles que servem a Deus, a sua própria vida, com a vida do ímpio. Este é o perigo, meu irmão. Este é o laço. Esta é como se fosse a isca que o inimigo usa para nos atrair. E aqui está dizendo, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças, como os outros homens. Ele fez uma comparação. Por isso, o orgulho lhe serve de colar. E aí eu te pergunto, ele vem falando sobre a prosperidade, sobre o corpo saudável e forte, sobre essas pessoas não serem atingidas por doença. Mas aqui ele está vendo a prosperidade exterior dessas pessoas. Não é a prova da aprovação de Deus. Não é. Não quer dizer que Deus aprova a conduta e também essas pessoas. E ele vem dizendo que o orgulho lhe serve de colar. E eles se vestem de arrogância, porque essas pessoas se tornam orgulhosas. Por quê? Por causa dos seus resultados. E eu quero te dizer que o colar aqui, que significa o adorno, significa a imagem de esplendor, de riqueza, de ostentação, de segurança, tudo visto como ornamento. O orgulho para essas pessoas é um enfeite. Aonde elas vão, elas querem se exibir. Aonde elas vão, elas querem mostrar, se amostrar para as pessoas o quanto elas têm resultado, o quanto elas se dão bem, o quanto elas vêm crescendo, não é verdade? Isso são atitudes de orgulhosos e arrogantes. E ele diz no versículo 7, do seu íntimo brota a maldade, do seu íntimo brota a maldade. E aí, pasme, o Asaf estava invejando essas pessoas, no qual nós também às vezes cometemos isso. Pessoas que cometem maldades, pessoas que desejam o mal para as pessoas. E ele está dizendo, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Olha os ímpios aí. Essa é a característica dos ímpios. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras. Olha o perigo. E por isso o seu povo volta para eles e bebe suas palavras até saciar. E por quê? Porque eles têm resultados. Porque as pessoas olham para eles e vê prosperidade, mas não vê o caráter, não vê a intenção do coração dessas pessoas. Quantas pessoas estão por aí, meu irmão e minha irmã, influenciando outras, não por quem eles são, mas pelo resultado que eles têm. E aqui essas pessoas,
arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que maquinam mal, pessoas que zombam de Deus, pessoas que desejam mal para outras. E elas conseguem atrair atenção, ela consegue atrair admiração, porque ele está dizendo, por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar. Não porque essas pessoas são boas, não porque essas pessoas querem ensinar, ajudar alguém, mas porque as pessoas olham e vê riqueza, prosperidade, isso é um atrativo. Isso é o suficiente para convencer as pessoas, infelizmente, que são fracas na mente. Porque resultados, porque somente riquezas vazias, isso não prova quem é a pessoa, não prova que Deus está com ela, não prova que ela tem a aprovação de Deus. É isso que nós precisamos ter discernimento ao olhar para essas pessoas. E só o Espírito Santo conhece a intenção do coração delas. Porque Asaf diz assim, no seu íntimo brota a maldade, sua mente transborda. E quem é capaz de ler a mente do ser humano? Quem é capaz de conhecer a intenção do ser humano, a não ser o Espírito Santo de Deus, que sonda mente e corações? Somente Ele, meu irmão. Então, quando você olhar para uma pessoa e querer se inspirar nela, quando você olhar para uma pessoa e querer que ela seja a sua referência, peça o Espírito Santo para te mostrar se de fato aquela pessoa você pode sentar e aprender com ela. Não é qualquer mesa que você vai sentar. Você que decidiu viver propósitos de Deus. Você que decidiu viver como um filho de Deus e como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Então, meu irmão, peça ao Senhor discernimento. Por quê? Porque você pode ser contaminado. Asaf disse, meus pés quase tropeçaram. Ei, eu quase, olha só, escorreguei. Foi por pouco, por pouquíssimo. Então é isso. Peça o Espírito Santo para mostrar verdadeiramente quem é essa pessoa para você. Amém? E Ele vai te mostrar. Porque Ele não quer que você viva enganado, que você sente mesas que Ele não te colocou. É isso. Então vamos lá. O 11 diz assim, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Começa a zombar. Uma das características das pessoas no qual você não deve nem ser influenciado ou se inspirar são pessoas que zombam de Deus, zombam daquilo que é santo, daquilo que é consagrado, daquilo que é separado de Deus, daquilo que Deus valoriza. Ei, se essas pessoas fazem isso, começa a questionar, colocar você contra Deus, contra o teu conhecimento em relação a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, eles dizem, quer dizer que Asaf escutou. Você saberá, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Começa a zombar de quem é Deus, da grandiosidade, da soberania, do poder, da onisciência, da onipotência de Deus. Essas pessoas começam a fazer críticas, a rir, a fazer comentários, opiniões de quem é Deus. Isso é perigoso. Isso mostra o tipo de pessoas que você não deve sentar, nem ser influenciado, nem se inspirar, nem aprender com elas, meu irmão, minha irmã. E para finalizar, vamos terminar aqui no 12, que ele diz assim, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Nós começamos ele dizendo que estava inveja da prosperidade dos ímpios, e nós vamos terminar aqui ele dizendo, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. É isso que Asaf está analisando. Mas será que é verdade? Nós vamos saber nos próximos versículos. Quando Asaf faz uma declaração linda e maravilhosa, quando ele volta novamente a olhar para aquele que ele não deveria ter desviado o olhar, aquele que ele não deveria ter tirado o seu foco. Ei, para Deus.
É isso, meu irmão, minha irmã. Somos tentados a ter inveja. E uma passagem novamente que o Senhor traz no meu coração é Caim e Abel. Porque Deus disse para Caim: ei, Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. E qual era o pecado de Caim? A inveja. E Deus mesmo assim alertou ele: ei, ele está à porta, está quase entrando na porta, meu irmão, como Asaf. Está quase entrando, cumpre a te dominar, domina este pecado, ô Caim. E por que Caim foi tentado a ter inveja? Porque ele olhou para Abel e viu que Deus recebeu não só a oferta de Abel, mas também recebeu Abel. E ali ele olhando para aquilo e vendo que a dele havia sido rejeitado, tanto ele quanto a oferta, ele ficou cheio de inveja. Mas o Senhor mesmo disse para Caim: se você não fizer o certo, eu não vou aceitar? Eu vou aceitar, Caim. O Senhor estava dizendo isso para Caim: eu vou aceitar. Vá lá e conserta. Faça novamente. Mas Caim deixou que a inveja dominasse ele. O pecado da inveja. E o que Caim faz? Ele é dominado pelo pecado e comete o homicídio, o primeiro homicídio nessa terra. Então é isso. Quando a inveja vier nos nossos corações, cumpre a nós dominar. Cumpre a nós reconhecer como Asaf, admitir, dizer: Senhor, eu estou olhando para o meu irmão, estou desejando resultados, estou desejando a vida dele, me ajuda. Limpa o meu coração. Limpa, Senhor. Mostra-me, traga à minha mente quem eu sou com o Senhor, porque você precisa reconhecer sua identidade diante de Deus. Porque Asaf, ele diz isso. E eu quero deixar para a próxima leitura, para a próxima mensagem, a declaração de Asaf. Mas cumpre a nós dominar o pecado da inveja. Cumpre a nós, meu irmão. Amém? E quem vai nos ajudar é o Espírito Santo, porque ele vai nos ajudar a reconhecer quando vier este mal sobre a nossa vida, o mal da comparação, o perigo. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigada pelos teus ensinamentos, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não quer que vivamos enganados de nós mesmos, mas que venhamos reconhecer, admitir, ó Pai, e confessar quando nossos pés tropeçar, quando escorregarmos ou quase escorregarmos como Asaf. Senhor, que venhamos olhar para Ti e pedir ajuda. Senhor, me ajuda, Pai, porque estou enfraquecido, estou enfraquecida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, às vezes somos tentados pelo resultado dos ímpios, porque vemos que eles nada acontece, como Asaf diz, tudo lhe vai bem, e a nossa vida parece estar estagnada, parece estar parada, parece não haver propósito, não haver mudanças, não haver avanços, não haver, Senhor, nenhum resultado no qual almejamos, buscamos, oramos sem cessar diante de Ti. Mas, Senhor, sabemos que tudo há um tempo da busca, ao tempo da preparação, ao tempo de reconhecermos, ao tempo de esperarmos em Ti. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos esperar no Senhor, o tempo que vai ser realizado toda a Tua vontade e a Tua promessa. A prosperidade do Senhor é a melhor do que essa do mundo. Ela é duradoura. A prosperidade do Senhor traz paz para a nossa vida, vigor para o nosso corpo e sustento para a nossa alma. Essa é a tua prosperidade. Ela vem acompanhada de alegria e de paz e de contentamento, Senhor. Somos plenamente realizados em Ti, na Tua prosperidade, onde nós conseguimos deitar, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. E dormir tranquilos, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor cuida daquilo que o Senhor nos dá. Mas os ímpios
Os ímpios, Pai, não conseguem nem sequer dormir sossegados, porque às vezes até aquelas riquezas foram adquiridas de forma errada, de forma, Senhor, desonesta, no qual eles não podem vacilar, porque eles serão pegos, serão traídos, serão tomados, Senhor. Mas a tua prosperidade, ela é completa. Ela não vem para acrescentar dor, mas alegria aos nossos corações para nos dar paz. Dai-nos desta prosperidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E quando nós formos tentados a olhar para um lado, traga ao nosso coração a convicção de quem nós somos diante do Senhor, que é um tempo preparado para todos nós, e esse tempo virá. É só confiarmos e entregarmos a nossa vida, nossos planos ao Senhor. Esse tempo virá. Em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Se você for tentado a olhar para o lado, questionar a Deus, volte os teus olhos para Deus e veja que Ele certamente é um Deus bom. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Nada vai te faltar, nada vai. Amém? Então é isso. Se essa mensagem falou no teu coração, compartilha, se inscreva, curta, comenta, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.